Nós falamos sobre santidade. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, diz para a gente que sem santidade, ninguém, absolutamente ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, ele é muito rico. E ele traz uma informação para a gente que a gente precisa o tempo todo estar focado nela. Geralmente se prega, e é o que eu vou pregar também, sobre a santificação. A palavra de Deus está dizendo que sem a santificação, ninguém verá quem? O Senhor. Mas a primeira parte do versículo também é importante. A primeira parte do versículo é muito importante. Ali está dizendo, segui a paz com todos. Não é fácil, mas é uma ordem. É um mandamento de Deus. Eu preciso seguir a paz. Chega a dizer a Bíblia que eu devo suportar uns aos outros em o quê? Amor. O ser humano, hoje, no momento em que a gente vive, ele não consegue assimilar isso. Ele não consegue assimilar. Mas eu não vou me estender nessa parte aqui. Eu vou ficar na parte da santificação. Por quê? Porque a Bíblia diz para a gente que sem santificação, ninguém verá Deus. Eu não vou chegar perto de Deus. Não vou. Eu não vou me aproximar de Deus. Eu não vou conseguir fazer isso. Então por que eu venho à igreja? Por que eu oro? Para que eu jejuo? Para que eu digo que eu sou crente? Se eu não vou conseguir chegar perto de Deus. Por quê? Para eu conseguir me aproximar de Deus, eu preciso de quê? Hein, pessoal? Santificação. Eu preciso dessa santificação. Eu conheci uma pessoa que ela dizia assim para mim, eu acordo todo dia 3 horas da manhã para orar. Cleides também conheceu, né, minha esposa? Mas ela tinha uma rixa com uma pessoa na igreja. Ela tinha ódio da pessoa. E ela não escondia isso. Isso era... Todo mundo sabia. A situação entre elas era tão complicada que essa pessoa da qual ela tinha ódio era obreira. E quando essa obreira passava com a Santa Ceia, se tivesse na fileira dela, ela não pegava. Aí depois, quando eu perguntava, alguém ficou sem o cálice? Ela dizia, passaram por aqui e não me deram. Mas eu vi que foi ela que não quis pegar. Mas ela dizia para mim que orava todo dia, 3 horas da manhã. Você conhece pessoas que, pelo menos dizem que oram muito, mas quando você olha para a atitude dela, você percebe que como que pode uma pessoa dessa orar, como ela diz que ora? Então, a gente entende, e a Bíblia nos ensina, que falar é muito importante, mas a nossa atitude é muito mais importante do que aquilo que a gente fala. É muito mais importante. Muito mais. Então a gente vai observar que hoje, que por mais que eu seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu preciso tomar muito cuidado com as minhas reações. Diga assim comigo, por mais que eu seja extremamente de Deus, cheia do Espírito Santo, eu preciso
refletir nas minhas decisões. O que é santificação? É a pessoa ser perfeita? Não. A santificação, ela acontece da noite para o dia? Não. A santificação é um processo progressivo. A santificação, ela acontece diariamente. Todos os dias. Eu preciso me santificar. A palavra que santifica, é ou não é verdade? Santifica-os na verdade. A tua palavra é... Mas de que forma que a palavra santifica? Se eu a obedeço, eu sou santificado. Se eu não a obedeço, eu não sou santificado. Então, o que santifica é a obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra de Deus é que santifica o homem. Amém? O que mais? O que é santificação? Fala assim para mim. É separar-se de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo que desagrada a Deus, eu vou me separar disso. Eu não tenho comunhão com isso. Se Deus não gosta, eu também, eu posso até gostar, mas não vou usufruir. Posso até gostar, mas eu digo não. José gostava de mulher, casou-se, teve 2 filhos pelo menos, mas ele não queria nada com aquela mulher. Amém? Eu não vou me deitar com você, não é porque eu não quero não, é para não desobedecer a Deus. Deus diz, olha, não se firme nos seus próprios, não confie no seu coração. Como que eu vou me santificar se eu faço o que eu quero, faço o que eu penso, não renuncio à minha carne, não renuncio à minha vontade, deu na telha eu faço, depois eu peço perdão? Eu jamais vou conseguir me santificar se eu pensar desse jeito. Observe o que o Daniel disse, lá em Daniel capítulo 1, versículo 8. Olha só a palavra do Daniel. Daniel 1, 8. E Daniel assentou no seu... Não o quê? Não se contaminar. Ele assentou, vamos ler o texto completo. Ó. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não... Então, Daniel, ele decidiu, eu não quero me contaminar. A pergunta que eu te faço é, Daniel tinha opção? Ele tinha opção? Ele foi ordenado se alimentar da comida do rei, ou não foi? O que foi que o eunuco, que é a pessoa com quem Daniel está conversando, disse? Eu não posso, porque é uma ordem direta do rei. E se eu desobedecê-lo, eu posso perder o meu pescoço. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que Deus deu graça a Daniel diante do eunuco. Versículo seguinte vai dizer, ora, Deus Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Agora deixa eu te falar uma pergunta, deixa eu te falar uma coisa. Se Daniel simplesmente da boca para fora dissesse aquilo, você acha que o eunuco iria concordar com ele? Claro que não.
Porque foi que o eunuco concedeu a Daniel comer legumes e beber água. Porque Daniel, quando pediu para não se contaminar, a Bíblia diz que ele falou do coração dele. Ele realmente queria aquilo. E Deus pode fazer o que ele bem entende, qualquer coisa. Mesmo que uma coisa não exista, Deus chama e passa a existir. Deus amolece o coração de alguém, endurece o coração de outro. A Bíblia fala que ele faz até com que os inimigos tenham paz com a gente. Deus, ele atua até na maneira da pessoa tratar você. É verdade. Mas para isso, Deus precisa enxergar, que é o lugar para onde ele olha, que é o coração, a sinceridade da nossa adoração a ele. Daniel está colocando a vontade de Deus, ou melhor, o mandamento de Deus em primeiro lugar. Por que o Daniel não queria comer aquelas comidas? Porque a comida do rei da Babilônia, para o povo judeu, era imunda. E quem comesse aquelas carnes estariam se sujando, se contaminando. Lembra do Pedro? Eu nunca pus coisa imunda na minha boca. O segredo é você fazer as coisas para Deus com amor. Até quando você oferta a casa de Deus, o que a Bíblia fala? Que Deus ama aquele que dá com alegria. Então, o Daniel, ele assentou no coração não se contaminar. Deus olha para o coração dele, vê sinceridade, vê amor, vê obediência, e então Deus atua no coração do eunuco, que era o responsável para dar o alimento contaminado para Daniel, e dá graça, quer dizer, faz com que aquele eunuco faça como Daniel pediu, que ele obedeça a Daniel, que ele ceda para Daniel. Daniel comeu legumes e bebeu água durante quantos anos? Hein? Quantos anos? 3. 3 anos. A gente, nós, evangélicos, uma boa parte, falam assim, vamos fazer o jejum de Daniel. Vamos comer só água e beber legumes. 10 dias. 10 dias foi só o experimento. E nem 10 dias o povo aguenta. Só em falar, não pode comer nem um ovinho. Ficar sem comer carne 10 dias. Mas eu não quero falar disso hoje para você. Como que se ficar sem comer carne 10 dias e comer só legumes, beber água, fosse santificar alguém. Pode até fazer bem para a tua saúde, mas para o mundo espiritual não vai te fazer diferença nenhuma. Porque no mundo espiritual, o que faz diferença é você obedecer a palavra de Deus. É você renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade, não se firmar no que você pensa, é ser extremamente obediente à palavra do Senhor. É isso que faz a minha vida espiritual com Deus ir lá em cima. Amém? Eu vou dar aqui um exemplo a vocês, e é da onde vai se firmar a nossa pregação de hoje. É onde a gente vai entender que eu posso ser até uma pessoa que seja de muita oração, e devo ser. Que faça jejum, e devo fazer. Que leia a Bíblia, e devo orar. Mas que a minha decisão, ela é quem vai fazer a diferença na minha vida. Ah, é, pastor? É. Porque mesmo eu
sendo uma pessoa cheia da presença de Deus, eu posso tomar uma decisão que desagrada a Deus. E não é questão de ser demônio, não, sabe? Ah, está endemoniado. Não. A questão é extremamente de uma atitude. Olha, Números capítulo 12, versículo de número 3. Vamos começar aqui. Números capítulo 12, versículo 3. E de vez em quando eu vou estar me remetendo a esses números aí. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, preste atenção nesse texto. Moisés era muito manso. Só que a Bíblia diz para a gente que na face da terra, no planeta Terra, não tinha um outro ser humano que fosse mais tranquilo, mais pacífico, mais manso do que Moisés. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. E era o varão Moisés muito manso. Deus, ele chama esse varão Moisés, lá em Êxodo 3, não precisa botar lá não. E diz assim para Moisés: Moisés, vá ao Egito e tira meu povo de lá, leva-os a uma terra que mana leite e mel. Então, desejo, vontade, propósito de Deus é que Moisés tire o povo do Egito e leve esse povo para uma terra que manava leite e mel. Uma terra próspera, uma terra saudável, uma terra que tudo que plantasse nela produzia. E realmente a terra era boa e saudável. E Moisés cumpre esse mandamento de Deus. Ele vai ao Egito, ele liberta o povo, 3 meses caminhando pelo deserto. Moisés sobe ao monte para orar a Deus. Lá em Êxodo 32. Moisés sobe ao monte. E ele fica conversando com Deus. 40 dias, 40 noites. Já imaginou? 40 dias, 40 noites. Que coisa linda, né? E Moisés então estava ali, recebendo de Deus o regramento, a regra, as leis, para que aquele povo, que era um povo que até então era escravo, se tornasse num país, se tornasse numa nação. Porque não existe povo, nação, sem lei. O nosso Brasil tem a lei, tem ou não tem? Qual é a lei do nosso Brasil? A Constituição Federal. A Constituição Federal, então, coloque ela como se fossem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a Constituição. Nenhuma outra lei, nenhuma outra regra pode ser formada se ela contrariar os 10 mandamentos. Porque a gente fala os 10 mandamentos. Só que a palavra de Deus, ela traz muitas outras leis para a gente. Igual o nosso país. Nós temos a Constituição, mas tem o Código Penal, tem o Código Civil, tem o Código... Tem código para tudo hoje, né? Consumidor, tem o Código para as crianças, tem o Código da Previdência, tem o Código Tributário, e aí vai. São várias outras leis que não podem contrariar a federal, a Constituição. Então, os 10 mandamentos estão ali. E outras leis Deus estava estabelecendo para Moisés. Então, o que é que Deus estava, ou melhor, o que é que Moisés estava fazendo com Deus lá no alto do monte? Conversando, pegando de Deus leis, normas, estatutos.
para que aquele povo, que era um povo, simplesmente um monte de gente junto, se tornasse em uma nação, se tornasse um país regulamentado, com suas leis, com suas normas, com os seus estatutos. E aí o povo, ele pensa que Moisés está demorando. Moisés está demorando. Lá no Êxodo, capítulo 32, ou melhor, capítulo 34, versículo 29, diz assim para a gente, Êxodo 34, 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Então, Moisés, ele estava tão cheio da presença de Deus, que o rosto dele brilhava, a ponto de as pessoas não conseguirem olhar para ele. Eu quero que você guarde isso. Moisés passa 40 dias, 40 noites em comunhão com Deus. Deus está passando para Moisés diversas instruções, e essas instruções é para benefício do povo. Moisés está tão irradiante que ele chega a brilhar. Só que o povo lá no capítulo 32, no versículo 1, vai dizer assim, capítulo 2, 32, versículo 1. Vendo o povo que Moisés tardava a descer do monte, ajuntou-se o povo e Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E assim eles fizeram. Fizeram os bezerros de ouro. E no versículo 7 vai dizer assim, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que te fizeste subir do Egito, se tem o quê, pessoal? Corrompido. Seguinte, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do... Então Deus está dizendo: Moisés, desce. Vai, Moisés, porque o povo se corrompeu. Então, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Deus tinha muito mais para dar para Moisés e para o povo. Tinha. Porque Deus só disse para Moisés descer porque o povo se tinha corrompido. Então, quando a gente se corrompe por algum motivo, a gente deixa de receber alguma coisa de Deus. E Deus está falando, que eu senti a presença dele aqui. E foi interrompido. Desce, Moisés, porque o povo se corrompeu. Esse desviou. Fizeram até um bezerro de ouro. Estão sacrificando, estão ofertando, oferecendo aquele bezerro e dando ao bezerro crédito por eles terem sido libertos. E então Moisés, ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos nas mãos. E no versículo de número 19, diz que Moisés, ao chegar lá, e aconteceu que chegando ele ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, o que tem? Acendeu-se o quê? O furor de Moisés. Arremessou as tábuas de suas mãos, quebrou-as ao pé. Mas o Moisés não era o homem, a gente acabou de ler,
mais manso do mundo. E aqui ele está o quê, pessoal? Furioso. E ele pega as tábuas e arremessa. E quebra as tábuas. E não é só isso que aconteceu, ou melhor, não foi só isso que aconteceu. Porque se você olhar, lá no versículo 28, vai dizer que 3.000 pessoas morreram naquele dia. Olha lá, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram no povo. Aquele dia, 3.000 homens. Deus, quando dá as tábuas para Moisés, ele diz: Moisés, fala para o povo, ensina para o povo essas coisas. E Moisés deveria, ao chegar naquele arraial, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ter levantado suas mãos e disse: ó povo, escute. Esse período em que eu passei lá em cima do monte com Deus, Ele me entregou essas 2 tábuas aqui. E aqui tem regras, mandamentos, direções para que nós nos tornemos um povo forte, guardado e protegido por Ele. E isso que vocês fizeram diante de Deus está errado. Olha aqui o 10 mandamentos. Não farás para ti mais cultura, nem a ela se curvarás. Está vendo, pessoal? Vamos derreter esse bezerro, vamos acabar com ele, vamos destruir isso daí. E vocês que estão todos nus, com essas danças sensuais, coloquem suas roupas, porque a Bíblia aqui também está dizendo para a gente que a gente não pode se prostituir. O costume do Egito tem que ficar no Egito. Moisés deveria ter pregado dessa forma. Mas a raiva que estava no coração dele não permitiu que ele fizesse isso. Não permitiu. O furor dele, a raiva dele, estava tão grande que ele pegou a tábua dos 10 mandamentos e quebrou. Quer dizer, os 40 dias e 40 noites que ele ficou lá no monte pegando aqueles mandamentos, desapareceu. Que coisa! Só que no capítulo 34, no versículo 1, então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas tábuas que tu... Seguinte: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte. Nem ovelha, nem boi se apacentem defronte do... Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, tomou as 2 tábuas de pedra na sua... O que eu preciso que você entenda aqui? Pergunto para você. Lá em cima do monte, havia pedras? Sim ou não? Sim. Moisés estava lá em cima conversando, Deus não deu para ele? E mesmo se não tivesse pedras, Deus diria: haja pedra! E ia aparecer pedra lá em cima. Sim ou não, pessoal? Mas o que Deus quer que Moisés faça aqui? Volta lá no versículo 1, hein? O que Deus quer que Moisés faça aqui? Que Moisés prepare. Lavrar é preparar aqui, ó. Prepare. Agora, quem é que tem que preparar as pedras? É Moisés. Só que o que Deus está pedindo aqui não é fácil fazer.
Deus quer iguaizinha às primeiras, como as primeiras que eu escreverei nas tábuas. Iguais às primeiras, que eu te dei e você quebrou. Fazer alguma coisa da mesma maneira que Deus, igual a Deus, é complicado demais. Imagine você, se fosse nos dias de hoje, tem equipamento, tem material, tem ferramenta, você chega numa rocha ali, você passa assim a máquina, assim, ia cortar a pedra do jeito que você quisesse. Ia passar a lixadeira, ia ficar fininha e lisinha. Mas naquela época ali, acho que nem talhadeira Moisés tinha. Que tipo de ferramenta Moisés tinha para preparar as tábuas, ficar assim lisinhas, das mesmas espessuras, pronta para Deus escrever nelas? Então, o que eu quero que você pense aqui nesse versículo 1 do Êxodo 34, é que não é fácil para Moisés fazer o que Deus está pedindo. E outra coisa que você precisa refletir é que Deus quer isso para amanhã. É para amanhã. E a segunda coisa que eu quero que você reflita nesse texto é que Moisés tem que fazer isso sozinho. Ninguém te ajude. Moisés tinha que fazer isso sozinho. Tem coisas que ninguém pode fazer por você. Se arrepender de alguma coisa, ninguém pode fazer por você. Pedir perdão a alguém, ninguém pode fazer por você. Mudar um comportamento seu, ninguém pode fazer por você. Tem coisas que você e eu e nós temos que fazer sozinhos. Ninguém pode ser salvo no teu lugar. Ah, leva meu filho no meu lugar, Deus. Não. A alma que pecar, essa morrerá. Ah, mas eu sou tão bom. Mas vou mostrar para o Senhor que eu amo tanto o meu próximo, que eu prefiro ir para o inferno e o Senhor salva meu filho. Isso não funciona. Isso não vai funcionar. Salvação é algo personalíssimo. É igual trabalho. Você trabalha numa empresa, você não pode ir, vou mandar meu filho no meu lugar. A Mariana trabalha ali, vai passar no YouTube teu nome, viu? E ela não pode trabalhar, minha chefa, hoje eu não posso não, minha irmã vai para ir fazer o meu trabalho. Pode isso não. Salvação é individual. Arrependimento é individual. Se santificar é individual. Ninguém pode fazer por você. Então entenda que no mundo espiritual é você e Deus e mais? É você e Deus. E mais ninguém. Amém? É você e Deus e mais ninguém. Então, o que Deus está fazendo aqui, fala assim comigo, é que Moisés reflita. Deus está querendo que Moisés olhe para dentro dele, detectasse que o que ele fez foi errado e não fazer de novo. Então, santidade, santificação não significa perfeição. Santidade é a pessoa reconhecer que aquele comportamento dela feriu, magoou, entristeceu, está contrário à palavra de Deus, e ela dizer para ela mesma, eu não faço mais isso.
você se santificou, desde que você não faça de novo. E a Bíblia vai dizer que esta santificação, ela vai desde o primeiro dia que você aceitou Jesus, até o dia que você for recolhido dessa terra. A Bíblia fala que Deus vai nos aperfeiçoando até que nos tornemos a estatura de varão perfeito. Então não é ser perfeito 100%, desde o momento em que eu cometi uma falha, um pecado, um erro, algo que desabonasse a minha presença, a minha vida na presença de Deus, eu me arrependa disso e não faça novamente. Por quê? Porque Deus, ele conhece o começo, o meio e o fim da sua guerra, da sua luta, da sua batalha. Ele sabe o dia que você nasceu? Você também sabe. Os dias que você nasceu, desde o dia em que você nasceu até hoje, algumas coisas você lembra, que você passou. Mas Deus lembra de tudo. Ou você pensa que Deus se esquece das coisas que Ele já fez por você. Se tem uma coisa que Deus não esquece, é de onde Ele te tirou. Ele sabe detalhadamente tudo que Ele fez por você. Ele sabe. Talvez você não saiba. Da coisa mais importante você se lembra, mas dos mínimos detalhes não. E outra coisa, o que vai acontecer com você amanhã, comigo, com a gente amanhã, Ele também sabe. Você não sabe. E daqui a 10 anos? Ele também sabe. Ele sabe até o dia em que você vai morrer. A hora e os segundos e os milésimos de segundo, Ele sabe. Você não sabe, Ele sabe. Moisés, antes dele ir lá no Egito libertar o povo, ele morava em Midian, casou-se com uma mulher, teve um filho, e aqui ele é chamado para ir ao Egito, ele vai. No meio do caminho, Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou matar o teu filho. Por quê? Moisés estava indo, obedecendo a Deus, e agora vai morrer o filho dele. Moisés nasceu no Egito, na terra dos hebreus, lá na terra dele. A mãe dele o circuncidou. Mas aí depois ele foi morar onde? No palácio da filha de Faraó. Cresceu nos costumes egípcios. Quando ele foge e vai morar em Midian, ele lá em Midian também não tem esse costume. Não é lei de Deus, porque a lei de Deus era o povo de Israel, a circuncisão. Então ele teve o filho e não circuncidou. Aí a mulher de Moisés, quando escuta isso, corre e circuncida o filho. A Bíblia não toca mais nesse assunto. Por que Deus então queria matar o filho de Moisés? Porque o menino não era o quê? Circuncidado. E o que isso tem a ver, pastor? Porque Deus, Ele já sabia que aquela batalha entre Moisés e Faraó iria durar até a morte dos primogênitos. E se o filho de Moisés estivesse lá e não fosse circuncidado, o que aconteceria com ele? E pelo anjo da morte. Porque Deus conhece o começo, o meio e o fim da tua guerra. E aí nós somos tão orgulhosos que estamos numa guerra e Ele nos orienta e a gente não segue. Mas eu não penso assim, eu não senti assim. Eu aprendi diferente. Não é bem assim.
Deus sabe lá no final. Ele diz que você é mais do que vencedor se você estiver em Cristo. Sabe o que é Cristo? Cristo é a palavra. Você só é mais do que vencedor se você obedecer a palavra de Deus. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então ele diz para você, vai lá. E você não vai. Por quê? Porque você diz, não foi eu que errei, quem tem que vir a mim é ele. E aí depois você quer um milagre. Você não está seguindo a orientação que Deus te deu. E ainda quer receber a vitória. Mas você não vai lá porque o teu coração está magoado. Porque o teu coração está ressentido. Você não vai lá porque você pensa diferente. E lembra dos 10 mandamentos? Eu dei o exemplo aqui da Constituição Federal, que tem outras leis. Uma das leis que Deus dá para a gente, não se firme no seu próprio pensamento. É uma lei. Amém? É uma lei. Não é os 10 mandamentos, mas é uma lei. Cuidado com o teu coração, porque não existe nada nesse mundo que seja mais enganoso do que ele. Deus está te orientando. Não sentir no coração de fazer. Glória a Deus. Porque o teu coração te engana. Então Moisés é o homem mais manso do mundo, subiu no Monte Sinai, passou 40 dias e 40 noites, tanto estava na presença de Deus que ele chegava a brilhar, chegava a resplandecer, o pecador não conseguia olhar para ele de tanta santidade. Mas ele tomou a decisão errada, mesmo estando cheio da unção e da presença de Deus. E ele tomou a decisão errada porque estava furioso. E a Bíblia diz para a gente, ficar furioso não é pecado. O que é pecado é o que você faz com esse sentimento. Irai-vos, mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então a gente precisa guardar isso no nosso coração. Ele foi um homem extremamente de Deus. E a princípio, Deus disse para ele, Moisés, vai lá, liberta o povo do Egito, leva-os a uma terra que manda leite e mel. E Moisés fez isso, está a caminho. E nessa trajetória, Moisés se aborrece com o povo, Moisés busca a Deus, Moisés se santifica, Moisés não comete nenhum tipo de pecado, não. Ele estava na presença de Deus, ouvindo a direção de Deus. Tanto é que quando ele dobrou o joelho para o mar se abrir, Deus logo respondeu, Moisés, por que clamas a mim? E olha, a Bíblia fala que se Moisés ou Samuel pedisse alguma coisa para Deus, era difícil dele dizer não. Era difícil, era complicado ele dizer não. Então Moisés, ele vai lá, atira a tábua dos 10 mandamentos, ele quebra, e agora Deus quer que, lá no capítulo 34, Deus quer que ele, Moisés, lavre, prepare 2 tábuas de pedra como as primeiras. Ninguém poderia ajudar o Moisés. Ele tinha que fazer aquilo sozinho. Era complicado? Era, mas a Bíblia vai dizer que ele fez. Tem coisas que Deus pede para a gente que realmente é muito difícil de fazer. Mas a partir do momento em que você aceita essa palavra, deixa ela cair numa boa terra, e você, mesmo que ainda meio que tímido, dá um passo para fazer o que ele te pediu, o próprio Deus te ajuda. O próprio Deus te dá condição e poder para você fazer. Porque se você parar para refletir um pouquinho, há pouco tempo atrás,
Eu falei que não existia ferramenta para Moisés fazer 2 tábuas de pedra como Deus fez. Lisinha, do mesmo espessura, com os mesmos milímetros. Não tinha como fazer. Mas a Bíblia fala que Moisés fez. Fez por quê? Porque recebeu a palavra de Deus, ainda que dura, caiu numa boa terra. Se Deus te pediu algo e você acha que é difícil fazer, pelo menos comece a fazer, porque Deus vai te dar direções. Ele próprio vai fazer por você, mas Ele quer ver se você está com a terra boa, para receber não só a palavra boa de amor, mas também a palavra dura de correção. E essa palavra de hoje é para ficar guardada, enraizada no teu coração, e você nunca mais esquecer dela. Como eu disse a vocês, Deus conhece o começo, meio e o fim. E aqui Deus está cobrando uma reflexão de Moisés. Deus está querendo que Moisés olhe para dentro dele e reflita. O que, pastor? Moisés deveria ter refletido o seguinte: eu não deveria ter lançado aquelas tábuas de pedras em cima daquele povo. Eu tinha que ter pregado para o povo. E se Moisés prega para o povo, vocês sabem o que ia acontecer? Aquele povo ia cair de joelhos. Aquele povo ia exaltar o nome do Senhor. Iriam fazer como fizeram com Elias, lá, quando Elias venceu aqueles profetas de Baal. Ia acontecer o maior avivamento. E as pessoas iam gritar: que bezerro de ouro que nada, só o Senhor é Deus. Só que o que ocorreu foi o oposto. Deus deixou, ou melhor, Deus não foi santificado, nem exaltado e nem glorificado. Ele não foi. E era para ter sido. E Deus não foi exaltado, glorificado, santificado por conta de um comportamento de Moisés. Nós devemos, através da nossa vida, exaltar o nome do... Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos. Amém? Números, capítulo de número 20. Versículo 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então aqui nesse momento, o povo de Israel estão murmurando, eles estão questionando, eles estão falando para Moisés: Moisés, a gente vai morrer de sede. Então Deus orienta Moisés, isso aqui é a palavra de Deus para Moisés. Moisés, pega a tua vara, que era o cajado dele, ajunta a congregação, tu Arão, teu irmão, falai a rocha perante os seus olhos, e dará água para o povo e para os animais. E aí no versículo seguinte, então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Observe que no começo, Moisés e Arão estão fazendo o que Deus pediu. Reunir o povo diante da rocha. Só que aqui, Deus não falou para Moisés dizer aquelas coisas ali.
O que foi que Deus falou para Moisés? Reúne o povo diante da rocha, falai a rocha vai dar. Ai que Moisés, ouve agora, rebeldes. Porventura tiraremos água desta rocha para vós. Mas Deus não tinha falado que ia dar? Eu quero que você entenda em que tipo, ou melhor, qual é o sentimento que está no Moisés quando ele fala essas coisas aqui para o povo. Será que ele falou assim? Olha aqui, seus rebeldes. Porventura tirarei água desta rocha para vós? Tu acha que ele falou desse jeito? Como que Moisés estava aqui? Hein, pessoal? Ele estava irado? Estava furioso. Tanto é que ele bateu na rocha. Foi ou não foi? A rocha deu água. O povo bebeu. Os animais beberam? Beberam. Só que, se naquele momento lá do Êxodo 34, quando Deus pede para Moisés lavrar 2 tábuas de pedra, como as primeiras, ninguém poderia ajudá-lo. Ele deveria fazer aquilo sozinho. E eu disse a vocês que aquilo ali era para que Moisés refletisse no que ele fez. Se ele, Moisés, tivesse refletido nesse momento aqui, ele não teria agido dessa forma. Nesta hora aqui, ele não teria agido com furor. Ele poderia até ter ficado furioso, porque Deus não pode ficar furioso. Mas a reação dele teria sido diferente. Como eu disse a vocês, Deus conhece o começo, o meio e o fim da luta que você está passando. Se você seguir a orientação dele, a vitória é garantida. E aí, por ele ter agido compulsivamente, de forma irada, aqui, ele vai ouvir de Deus uma coisa muito triste. Seguinte. Então, Moisés, não, vai, passa. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me creste, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso, não metereis esta congregação na terra que eles têm. Moisés, porque você não fez conforme eu te orientei, você não vai entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero que você reflita comigo. Quando Deus manda Moisés ir ao Egito libertar o povo, Deus disse que ele iria entrar. Agora Deus está dizendo que ele não vai entrar mais por conta do comportamento dele. Por conta da atitude que ele tomou. E ele toma essa atitude porque não refletiu no erro que ele havia cometido. E a gente até tem um ditado aqui nesse mundo, né? Errar uma vez é o quê? E errar 2 vezes. Moisés, então, foi ágil. Mas ele estava endemoniado? Não. Ele tinha comunhão com Deus? Chegava a estar brilhando, né? Então não é questão de ser demoniado ou não. Não é questão de você orar ou não. A questão é você estar na presença de Deus e obedecer. Eu posso estar cheio do Espírito Santo e cometer erros. Eu posso estar cheio do Espírito Santo e cometer falhas. A palavra de Deus precisa ser obedecida. Ela precisa ser obedecida. Eu falava aqui na reunião da manhã, Deus é amor. Né? Quem se lembra do que eu falei? Deus é amor, mas não o quê? Não tem o coração mole.
Deus é amor, mas não tem o coração, hein, pessoal? Mole. Deus é amor, mas não tem o coração mole. O que foi que Deus disse para Moisés aqui? Não vai entrar na terra? Não vai entrar onde, pessoal? Na terra prometida. Não vai, nem ele, nem mais quem? E nem Arão. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas lá no capítulo 20 de Números, versículo 22, vai dizer que o povo saiu daquele lugar onde estavam, depois de ter bebido bastante água. E aqui diz, então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel e toda a congregação vieram ao Monte Ur, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, no Monte Ur, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Eu não vou pregar sobre isso daqui, mas eu poderia falar o seguinte, não foi o próprio Arão que fez o bezerro de ouro? Mas ele não está sendo morto aqui, impedido de entrar na terra prometida por ter feito o bezerro de ouro. Porque naquele erro que eles cometeram, Deus fez com que eles refletissem e se arrependessem. Nesse momento aqui, você vai entender que Arão não vai entrar na terra porque foi rebelde ali naquela hora, das águas de Meribá. Entendeu? Moisés e Arão. Só que o Arão é quem vai primeiro, tá vendo? Logo no dia seguinte, o Arão partiu. Logo no dia seguinte. O auxiliar de Moisés, logo no dia seguinte, partiu. E lá no capítulo, Deuteronômio capítulo 3, versículo de número 23, vai dizer isso para a gente, ó. Também eu, quem está falando aqui é Moisés, também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo dizendo, Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Observe que Moisés aqui, ele está exaltando o nome de quem? De Deus. Ele está exaltando o nome de Deus. Que Deus há. Já começaste a mostrar ao teu povo a tua grandeza, o teu poder. Só que agora ele vai fazer um pedido para Deus. Ó, Senhor Jeová, já começaste a mostrar, versículo seguinte, rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa que está de além do Jordão, esta boa montanha. O que Moisés está fazendo aqui? Rogando, implorando, suplicando a Deus para entrar na terra prometida. Foi aqui que eu disse, Deus disse que não. Deus disse para Moisés, não, você não vai entrar. E ele foi mais duro ainda, quer ver? Seguinte, porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse, basta, não me fale mais nesse negócio. Então imagine você, um homem com tamanha comunhão com Deus, homem mais manso da terra, por causa dos outros, por causa de outras pessoas, ficava irado, tomava uma decisão que não era para tomar, perdeu a salvação, ou melhor, a possibilidade de entrar na terra. Por causa de quem, pessoal? Por causa dos outros.
Moisés, um homem cheio da unção, extremamente usado, adorado, rogando, implorando, insistindo para Deus mudar a posição que ele havia tomado. Mas Deus disse: Moisés, basta, chega, eu não quero mais ouvir isso, você errou, eu te dei oportunidade, falei com você para você refletir, mas Senhor, eu sempre fui tranquilo, eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito mansa. O Senhor mesmo falou que na terra inteira, no planeta, não tinha ninguém que fosse mais manso do que eu. Mas era de vez em quando aquele povo me irritava. Basta, Moisés! Chega aqui dessa ladainha. Ah, vai ter gente assim no dia do juízo. Preguei a tua palavra, expulsei demônio, curei os enfermos. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu te conheço. Deus é amor, mas não tem o coração mole. Eu posso dizer para você que o Espírito Santo de Deus está de uma forma grandiosa aqui dentro. No capítulo 34, ou melhor, aí mesmo no 3, no versículo 49, coloca lá. Olha só mais que Deus falou para Moisés, Ei, cadê o Deuteronômio? Versículo 49. Só vai até aí? Então eu botei errado o negócio, deixa eu achar aqui. É no Deuteronômio, está no Deuteronômio? Tá, deixa eu achar aqui. Que lá ele vai dizer o seguinte: Moisés, sobe esse monte, Moisés, e morre. Que coisa dura. Deixa eu achar aqui. Lembrei. Deuteronômio 32, 49. É porque eu li no 32. Aqui, sobe o monte de Abarim, Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte. Morre lá. Mas Senhor, sobe o monte, morre e chega de conversa. Fala comigo, sobe o monte, morre e chega de conversa. E isso Deus está falando com quem? Com Moisés. Moisés está implorando, suplicando, chorando, pedindo a Deus para entrar na terra, e Deus está dizendo para ele: não toque mais nesse assunto comigo. Você vai morrer lá no monte. Você não vai entrar. Mas antes dessa palavra tão dura, Deus fez tantas coisas para Moisés se arrepender e mudar a maneira dele ser. A gente precisa entender que Deus não vai chegar e você tem que mudar. Ele vai dar situações para você refletir e mudar. Não só você saber que precisa mudar, como muita gente sabe, eu preciso mudar. Não é só você saber. E tem gente que sabe que precisa mudar em alguns pontos, mas não muda. Depois a bomba estoura, problema chega, e aí vai ajoelhar e pedir a Deus. E Deus vai dizer: agora é tarde demais. Agora a bomba já. 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde de Gileade até Dan,
e toda Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente lhe darei. Mostra-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Seguinte, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé?